Diante da matéria, prefeito Zé Maria e deputado Henrique Filho, a gente sabe, todo cumpriense sabe da forma responsável que o senhor trabalhou com o ordenário público do nosso município, e até falou a respeito de que o senhor, com suas atitudes, disse que não era viável, né, funcionar uma casa de apoio no Recife, mesmo visando as grandes necessidades dos cupirenses e de zona rural, que ia para o Recife e precisava de se locomover com uma casa de apoio, que é muito importante. E até esse vídeo, né, que propagou isso, que o Renato está falando, disse que o senhor disse que não valia a pena investir em uma casa de apoio de Recife, e que hoje tem funcionando em boa qualidade. O senhor viu o tamanho da gravidade tirar o texto do contexto. Quem é que não sabe quando o Bolsonaro chegou no rádio e disse, olha, vai ter aquela gripezinha? A imprensa toda se aproveitou, tirou o texto do contexto para dizer que Bolsonaro desejava a morte de todo mundo. Se você for ler o histórico todo, Bolsonaro estava reclamando do secretário dele, ministro de Saúde, o Mandetta, que o Mandetta disse assim, olha, só vá para o hospital quando você estiver morrendo, cansado. Aí Mendonça, ele fez um gesto como que diz, olha, você tem que ir ao hospital logo em seguida. Você vê o histórico todo, mas tiraram esse texto do contexto e tentaram, a grande mídia vendida, né, tentou comprometer a imagem do ex-presidente. Então, a coisa está acontecendo comigo. Eu disse uma coisa, ele tirou o texto do contexto. Eu vou replicar de novo. O que eu quis dizer, vou repetir. Vamos lá. Então, explique. É necessário, é importante a casa de apoio. Ninguém discute isso. Sim. Como era importante também outras coisas mais vitais na frente, além da casa de apoio. Muito mais importante que a casa do momento. O que foi que eu fiz? Passei 8 anos recuperando a saúde, que hoje voltou a ser um desastre de novo. Você viu, você está sabendo os vídeos que estão circulando por aí, os áudios, né? Falando mal, a pessoa está morrendo, uma série de coisas desagradáveis que está acontecendo na saúde. Aqui em Cupira? Sim, Cupira. Tem vídeos por aí circulando. Então, diante desse fato, como eu peguei 8 anos praticamente a saúde debilitada, eu tentei recuperá-la. Evidentemente, com a intenção, como eu tinha intenção também de fazer a reforma no açougue, fazer a reforma nesse colégio, no Mercado de Faria, enfim. Só que eu deixei para o próximo prefeito. O prefeito era aliado meu, ele ia dar sequência. Então ele fez uma coisa que eu não tinha como fazer no meu tempo, porque não deu tempo. Tinha outras prioridades. Agora, como entreguei a saúde menos mal do que encontrei, então chegou o tempo certo, ele fez. Agora me explique que prioridade era essa que o senhor tinha além disso? Eu tinha de comprar ônibus, comprar carro, levar pessoas. Antigamente não tinha ônibus para levar. Não tinha estrutura nenhuma, saúde para chegar para o Recife. Tem coisa importante para pagar os funcionários. E o coisa de mais importante. Deixar que o povo possa comprar fiado, porque antigamente não podia. Não comprava. Então, isso é coisa importante. É tanto que eu deixei. Isso é claro, se eu tivesse 12 anos de mandato, se eu tivesse 16 anos de mandato. 8 anos, doutor. 8 anos é muito tempo, homem. Pra gente mexer muita coisa. Presta atenção, mas você está insistindo numa coisa, Rinaldo, vou repetir de novo. Não se trata de querer, trata de poder. Tem outras coisas mais importantes, que cuidado de pagar os médicos. Eu tinha um hospital, só tinha um médico, deixei com 3. Os postos não funcionavam, deixei funcionando. Então isso é mais importante. Eu levava as pessoas e trazia no ônibus. Ninguém dormia lá, eu levava e trazia, o ônibus ficava esperando. É claro, é evidente que era necessário alugar uma casa, como todas as prefeituras fazem. Eu fui na inauguração da casa que o prefeito, pai do nosso aqui deputado, que agora está com o 11º mandato, não é isso? Como executivo da cidade de Buenos Aires, eu fui na inauguração. O prefeito anterior, que era dele, que eu acredito, gente boa, que deve ter feito outras coisas, então qual é a sequência? A sequência é essa. A casa de apoio que ele fez. Não sou contra, e nunca fui contra a casa de apoio, muito pelo contrário, é necessário, agora só que não dou tempo de fazer no meu governo. Então, foi feito agora, como foi feito, como seria também, se não tivesse rompido com a governadora, e não tivesse rompido com o nosso deputado federal e estadual, esses açougues já estariam sendo prontos, viu? Ele tinha força moral para chegar, eu, o Mendonça e o Henrique Filho, para chegar lá no Palácio e dizer, governadora, precisamos de uma reforma importante. Ele não estaria querendo tomar 339 milhões emprestado para sacrificar o município, porque ele abandonou as lideranças, abandonou a governadora. Então, está tudo nos meus planos fazer. A pessoa reclamava o açougue. Eu não tinha condições, eu tinha outras coisas mais importantes a fazer. São prioridades, até chegar nesse ponto. Chegou no governo do atual gestor, ele fez. Eu não fiz porque eu não quis, segundo eles. Eu fiz porque eu não tinha outras prioridades e eu chegaria nessa prioridade, como de fato ele fez. Então eu disse apenas que a despesa, no mínimo na época, eu acredito que deve ser 15, 20 mil reais mais ou menos a despesa que é necessário. Só que na época que eu estava, não tinha essa disponibilidade. Eu entreguei a casa pronta e ele agora fez. A realidade de Cupira há 8 anos atrás era diferente da enfrentada hoje. Tem dificuldades? Tem. Mas aí o que Zé Maria investiu ao longo desses anos, além de reestruturar toda a infraestrutura, não só
da saúde, mas também da educação, e também com obras e ações que dão condições à Cupira a oferecer mais oportunidades ao nosso povo, mas isso tudo com planejamento. E esse planejamento, ele dava continuidade a essa atual gestão. Então, tudo que foi feito... Pronto, vamos voltar à governadora Raquel Lira. Quando ela assumiu o governo em 2023, ela assumiu com um orçamento que foi deixado pelo ex-governador. Ela só pôde trabalhar no orçamento dela ao longo dos outros anos. E esse planejamento, ele foi levantado ao longo da gestão de Zé Maria. Essa questão da casa de apoio, ela é importante para todo o município, principalmente aqueles que são mais distantes. Meu pai, como foi citado aqui por Zé Maria, é prefeito lá em Buenos Aires, e um dos pontos que a população cobrava era essa casa de apoio. Mas o que foi enfrentado pelos ex-prefeitos, uma pandemia que ao longo de um ano inteiro modificou totalmente as prioridades e os investimentos de todos os municípios. Uma casa de apoio naquele momento não ia atender a demanda mais emergencial, que era salvar vidas. Mas isso é uma questão de prioridades, e que aqui, quando a gente passa a enxergar o passado, as prioridades que foram colocadas em todas as áreas pela gestão comandada por Zé Maria, elas foram todas atendidas. E depois de atendidas, as prioridades passam a ser outras. E Cupira se destaca hoje e é reconhecida em todo o estado justamente pelo início que se teve lá atrás no terceiro mandato de Zé Maria, como segundo ou terceiro mandato, terceiro que foi mandato de prefeito, primeiro... como prefeito, que mudou os destinos e os rumos que a cidade tem hoje.